Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis, de História do Brasil. Na aula de hoje, vamos falar sobre administração colonial, sistemas de capitanias hereditárias e governo geral. Tá a fim de saber mais? Cola comigo então que vai começar a nossa aula de História. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar. Galera, na aula passada, na nossa última aula sobre período pré-colonial, nós falamos que durante 30 anos, de 1500 a 1530, foi o chamado período pré-colonial, onde o Brasil se torna uma colônia de exploração, principalmente do pau-brasil. Portugal não tem intenção de povoar, não tem a intenção de colonizar de forma efetiva, apenas explorar suas riquezas. Porém, alguns motivos fizeram para que Portugal então resolvesse iniciar um processo de povoamento e colonização. Então separei aqui para vocês algumas informações que são muito cobradas no concurso, principalmente na prova da ESA, do Colégio Naval e também da SpaceX, beleza? Bom, o que eu trago aqui para vocês? A concorrência do comércio de especiarias, principalmente pelos holandeses, junto a constantes incursões francesas ao Brasil para extrair então o pau-brasil, e a notícia de que na América Espanhola havia ouro e prata, a coroa portuguesa então decidiu pela ocupação sistemática do Brasil. Então a gente viu que durante o período pré-colonial, Portugal buscou encontrar ouro de imediato, não encontrou, então ela prefere voltar os seus esforços comerciais para o comércio de especiarias nas Índias. Porém, esses motivos que a gente traz agora, a concorrência do comércio de especiarias pela Holanda, as invasões francesas para contrabandear o pau-brasil aqui na nossa costa, e também pelo fato da América Espanhola, a Espanha, junto com as suas colônias aqui na América, ter encontrado ouro e prata, Portugal resolve então iniciar um processo de povoamento, de colonização de forma mais sistemática. E assim então, em 1530, parte de Portugal uma esquadra comandada por Martim Afonso de Souza, que dá início então à ocupação do território brasileiro. Então a primeira expedição colonizadora se dá em 1530, 1532, dependendo da fonte que a gente usa, com Martim Afonso de Souza, dando início, então, à colonização de povoamento no Brasil. Logo depois, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, decide adotar o sistema de capitanias hereditárias, que seria, então, doada pelo rei de Portugal a alguns fidalgos, a baixa nobreza, militares, burocratas e alguns comerciantes, que receberiam, então, o título de capitães donatários. Esse sistema, galera, de capitanias hereditárias, Portugal já havia implementado em outras colônias antes do Brasil, no arquipélago dos Açores, na Ilha da Madeira, em outras colônias portuguesas já havia sido implementado o sistema de capitanias hereditárias. Então o rei de Portugal resolve trazer esse sistema de povoamento, de ocupação da terra, também para a colônia brasileira. Então, para formalizar o sistema de capitanias hereditárias, eram baseados juridicamente em dois documentos, a Carta de Doação e a Carta Foral. A Carta de Doação dava ao capitão donatário o direito, de ter posse daquele território, ou seja, de povoar, de administrar e também de usufruir da terra. O que ele não tinha direito era vender essa terra para uma outra pessoa. O outro documento jurídico que nós temos é a Carta Foral, ou apenas foral. Esse sim regulamentava alguns direitos e deveres do donatário, além de trazer também a questão dos poderes, o que caberia, até onde iria a autoridade do donatário. Então, por exemplo, a Carta Foral regulamentava o direito dele fundar vilas, conceder sesmarias, arrecadar os impostos dentro da sua capitania, assim como aplicar justiça também, e fazer a defesa militar. Essas sesmarias que a gente vê aqui é repartições de terra dentro da sua capitania. Então, quando o donatário
ele doava sesmarias, ele estava doando terras dentro da sua capitania para outros colonos, né, que tivessem condições de produzir e prosperar dentro do seu território. Então, esses dois documentos básicos regulamentavam o sistema de capitanias hereditárias. Foram, então, o Brasil, né, foi dividido em 15 lotes, né, que foi doado, então, para 12 donatários, que corresponderam, então, a 14 capitanias, porque teve donatários que ficou com mais de uma parte. Então, a divisão das capitanias hereditárias foi uma divisão, né, entre 12 donatários, que ficou dividida em 14 capitanias hereditárias. Bom, a estrutura montada, né, na colônia para, então, formalizar o processo de ocupação e também o processo comercial, né? Porque grande parte da burguesia metropolitana de Portugal investiu no comércio com a colônia. Então, dentro dessa estrutura, se estabeleceu o que a gente conhece como Pacto Colonial. E em algumas literaturas aparece com o nome de exclusivo colonial ou também exclusivo metropolitano. De fato, o que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial era um ciclo fechado, né, onde a colônia deveria encaminhar para Portugal, exclusivamente para Portugal, para a metrópole, toda a sua produção colonial, as matérias-primas, né, tudo que ela produzisse. E a colônia era obrigada exclusivamente a adquirir os produtos manufaturados exclusivamente das mãos dos portugueses. Então, esse sistema do Pacto Colonial beneficiava, lógico, a burguesia portuguesa. Os colonos ficavam com parte do lucro, mas eram explorados dentro desse sistema colonial. Somente poderia haver uma produção manufatureira no Brasil, na colônia, se a metrópole não tivesse condições de produzir. Do resto, tudo deveria vir da metrópole, tudo deveria ser comprado da metrópole. Então, o sistema era um sistema fechado, né, onde a colônia seria sempre explorada pela burguesia metropolitana portuguesa. Esse gráfico aqui, né, melhor, esse quadro, mostra bem como é esse sistema do Pacto Colonial. Bom, galera, do contrário do que aconteceu naquelas outras capitanias de outras colônias portuguesas, como a gente falou agora, no Brasil elas não foram um sucesso total. Das 14 capitanias, apenas 2 prosperaram. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Grande parte, né, esse sucesso se dá pelo cultivo da cultura canavieira, ou seja, pela produção de açúcar, né, de cana-de-açúcar e a produção final do açúcar. Então, das 14 capitanias, 2 vão prosperar, as demais vão acabar falindo. O motivo pelo qual as outras não prosperaram foram diversos, né? Mas a gente consegue apontar aqui motivos que, de certa forma, contribuíram para o fracasso do sistema de capitania no Brasil. Por exemplo, a falta de recursos financeiros dos donatários. Por quê? O sistema de capitania era um sistema que o rei doava as terras para o donatário, porém todo o empreendimento, todo o processo de povoamento, de manutenção das vilas, da sua produção, tudo saía do bolso do donatário. Então era um empreendimento que era as terras doadas pelo rei, mas todo o empreendimento era com dinheiro privado, com recursos do próprio donatário. Muitos donatários, então, não tiveram condições de manter o sistema de capitanias hereditárias. Então, a comunicação precária entre as capitanias e Portugal. As capitanias não se comunicavam, eram muito distantes, era muito difícil a comunicação entre as capitanias, justamente para unir uma administração de forma integrada. Além do fato que Portugal ficava muito longe, então as informações, né, chegavam precariamente nas capitanias. Outro fato a gente tem que apontar eram os ataques dos índios, né, às capitanias, às vilas de povoamento. Então, constantemente havia um embate entre os povos indígenas e os colonos que aqui estavam iniciando o processo de povoamento. Por isso, então, o sistema de capitanias no Brasil não foi um sucesso como a coroa esperava que fosse, né? Então,
Conforme as capitanias foram então falindo, né, a coroa portuguesa foi adquirindo essas capitanias de volta e elas se tornaram então capitanias reais, ou seja, capitanias da coroa portuguesa. O sistema de capitanias hereditárias só vai acabar, galera, somente no período pombalino, né, quando o Marquês de Pombal é o ministro do Reino de Portugal. Então ele encerra esse processo de compra, né, adquirir então as últimas capitanias hereditárias para a coroa. Então Marquês de Pombal é ele que dá fim, né, às capitanias quando ele adquire dentro do seu período administrativo as últimas capitanias hereditárias, em 1754. Bom, então por conta, né, desse fracasso, entre aspas, né, do sistema de capitanias hereditárias, e também por conta das diversas invasões estrangeiras nesse período, os franceses intensificam as suas invasões na costa brasileira para contrabandear para o Brasil. Então a coroa portuguesa vai instituir o governo geral, através então do regimento de 1548, ou também conhecido como Regimento de Tomé de Souza. Já caiu na prova uma vez da ESA, sobre Regimento de Tomé de Souza. Então é o mesmo regimento que cria o governo geral. Então o motivo ou o objetivo principal de implementar o governo geral era justamente centralizar a administração das capitanias em apenas um lugar, ou seja, em apenas uma pessoa, que é o governador geral. Então as capitanias, né, passaram a ser subordinadas à administração colonial na pessoa do governador geral. Então o primeiro governador geral que nós vamos ter é Tomé de Souza, que chega no Brasil em 1549, né, e dá início então à administração do governo geral aqui no Brasil. Juntamente com ele vem também os primeiros jesuítas, e aqui chefiado então por Manuel da Nóbrega, que é então o jesuíta que vai dar início ao processo de catequese, cristianização dos povos indígenas e também manutenção da fé cristã dos próprios colonos, né, que são católicos. Juntamente com o governador geral, vem também 3 funcionários ou 3 ajudantes do governador. O primeiro é o ouvidor-mor, que é o encarregado pela aplicação da justiça. O outro é o provedor-mor, responsável pela arrecadação dos impostos, pelas finanças. E o terceiro é o capitão-mor, que vai ficar responsável então pela defesa militar da colônia. Esses 3 funcionários, ou esses 3 ajudantes, né, do governador geral, eles justamente eles vão pegar ou vão ter direito justamente daqueles poderes que eram do capitão donatário. Então o capitão donatário, quando era antes do governo geral, era ele que aplicava a justiça, era ele que arrecadava os impostos, ficava com parte do dinheiro, e era ele também que aplicava a defesa militar, a justiça e as finanças. Só que agora, com o governo geral, esses poderes saem da mão do capitão donatário e passa para a administração colonial. Então, a administração colonial ela também é reforçada com a criação das câmaras municipais, né, que eram então criadas ou implementadas nas vilas maiores, nas vilas mais importantes, que era então uma administração de âmbito local. Quem participava dessas câmaras municipais era a elite colonial, ou seja, os grandes proprietários, né, os grandes senhores de engenho, os grandes senhores de escravos, que então faziam parte da elite colonial. E para eles eram chamados de homens bons. Atenção, galera, que isso aqui é questão de prova, hein? Homens bons, então, correspondiam justamente à elite agrária escravocrata. E eram eles que eram, então, os vereadores eleitos para compor a Câmara Municipal, que fazia, então, a administração em âmbito local. Então, aqui eu trago um organograma, né, de como era, então, a administração colonial. Você tinha o rei, a coroa portuguesa. Na colônia, a autoridade máxima era o governador geral, e abaixo dele, ou juntamente com ele, o provedor, o ouvidor e o capitão-mor. As capitanias ficavam, então, subordinadas ao governo, e as câmaras municipais estavam, então, subordinadas a toda a administração colonial, como aqui mostra.
beleza? O papel da igreja ela também foi importantíssimo. Por quê? Porque justamente com o início do processo administrativo do governo geral, os jesuítas vêm para o Brasil justamente para dar início ao processo de colonização. De que forma? Através da cristianização, da catequese dos índios, né, a igreja abre caminho para o processo de colonização, justamente para não ter aquele embate cultural, aquele embate entre os indígenas e os portugueses que aqui estão chegando. Então, a Igreja Católica foi a grande parceira da coroa portuguesa nesse processo de colonização, né? Então, os jesuítas criaram as missões, que eram grandes aldeias nas quais os indígenas eram convertidos então ao cristianismo e instruídos no trabalho regular em prol, né, da manutenção das missões. E a catequese promovia então a desarticulação da cultura indígena e favorecia o processo de conquista das tribos, reduzindo assim, né, os ataques às vilas de povoamento, então dificultando também a escravização indígena. Então a igreja, somente por conta da participação da igreja, grande parte do êxito do processo de colonização se dá justamente com essa parceria entre a igreja e o Estado, né? A igreja abrindo caminho para o processo político e o processo administrativo na colônia. Os 3 primeiros governadores gerais são os mais cobrados na prova, tá? Então a gente teve governo geral até 1808, quando então Dom João vem para o Brasil, né? Então, quando Dom João vem para o Brasil, em 1808, dá fim ao governo geral, ou vice-reinado, como era chamado posteriormente. Então, a gente vai ter, ao longo do período colonial, vários centenas de governadores gerais ou vice-reis. Mas os 3 primeiros são os mais cobrados na prova. Então, fiquem ligados nesse nome desses 3 primeiros governadores. O primeiro é o Tomé de Souza, né? Foi o primeiro governador geral. Ele vai fundar a cidade de São Salvador, né? Que vai ser a sede então do governo geral. Então a primeira sede, primeira capital do Brasil foi em Salvador. Junto com ele vai vir os jesuítas. Então ele vai criar o primeiro bispado do Brasil. Então o primeiro bispo do Brasil vai ser o Dom Pero Fernandes Sardinha. A administração de Tomé de Souza recebeu grande resistência dos donatários. Isso aqui é digno da gente comentar. Porque se recusavam na prática a aceitar as ordens do governo geral. Então, quando o governador geral chega no Brasil e centraliza o poder na mão dele, né, os capitães donatários, muitos vão se opor à autoridade do governador geral. Principalmente da capitania de Pernambuco, que era uma daquelas capitanias que haviam prosperado, estavam lucrando, né? O capitão donatário estava lucrando. Então, grande parte dos donatários vão resistir a essa autoridade de Tomé de Souza. O segundo governador-geral é o Duarte da Costa. Ele vai enfrentar grandes problemas durante a sua administração, principalmente pelos conflitos com o bispo Pero Fernandes Sardinha. Então, ele vai ter um problema muito grande com os jesuítas, também por conta da escravização dos índios. Muitos colonos, por falta de mão de obra, começam então a escravizar os índios. E aí então a igreja entra em conflito com a administração colonial, no caso aqui o governador-geral Duarte da Costa. Também na administração de Duarte da Costa, a França vai invadir a região da Guanabara, né, do Rio de Janeiro, e vai fundar ali uma colônia francesa, que vai ficar conhecido como a França Antártica. Então também vai haver, dentro do período administrativo de Duarte da Costa, essa invasão francesa, que vai, de certa forma, trazer bastante dor de cabeça para ele. Porém, pontos positivos da administração de Duarte da Costa é a fundação do Colégio de São Paulo pelos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que vai dar origem, então, à cidade de São Paulo. Então, aquela região, né, de São Vicente, da capitania de São Vicente, vai começar a crescer aos poucos, a partir, então, da fundação ou da criação do Colégio de São Paulo, que vai dar origem, então, à cidade de São Paulo, hoje, né, nossa maior metrópole, maior cidade do Brasil. O terceiro governador-geral, galera, Mendes Sá. Ele vai conseguir resolver muitos problemas deixados, então,
pelo governo passado, pelo governo de Duarte da Costa. Ele vai reatar as relações com o bispado, né, com o bispo Pero Fernandes Sardinha, vai voltar então a ter uma política amigável com a igreja, vai conseguir expulsar os franceses que então haviam invadido o Rio de Janeiro com a ajuda do sobrinho dele, Estácio de Sá. Nós vamos falar uma aula somente sobre a invasão francesa. Mais à frente eu vou publicar uma aula só sobre esse assunto. Fiquem ligados, né? E também Mendes Sá conseguiu incentivar, né, o processo de cultivo de cana-de-açúcar na colônia. Então, muitos negros também começaram a chegar, né, negros escravizados da África para a colônia. Foi intensificado no governo geral de Mendes Sá. Então, esses 3 governadores, galera, são os mais cobrados na prova, pelo menos nessas provas que a gente conhece da ESA, do Colégio Naval e da SpaceX, caem mais, né, sobre os 3 primeiros governadores. Bom, após então passar bastante período, né, bastante tempo no governo, o Mendes Sá então solicita ao rei de Portugal que seja nomeado um novo governador. E assim então Mendes Sá é atendido. Dom Luís de Vasconcelos vai ser então nomeado, né, pela coroa portuguesa como um novo governador-geral. Seria então o 4º governador. Porém, na viagem do Dom Luís Vasconcelos de Portugal para cá, a sua frota, os navios que então traziam, foi atacada por corsários franceses e ele foi morto, assim como muitos, né, tripulantes foram mortos. Então, não chegou ao Brasil o Dom Luís Vasconcelos, e Mendes Sá então fica no governo geral até a sua morte. Quando Mendes Sá então morre, né, falece em 1572, a coroa portuguesa resolve dividir o Brasil em 2 áreas administrativas, uma repartição ao norte e a outra repartição ao sul, com 2 governos distintos, um para governar a região norte e a outra para a região sul. Então, na região norte, o cargo, né, de administrador vai ficar com o conselheiro Luís Brito de Almeida e a sede continua sendo Salvador. Na região sul, a sede do governo vai ser o Rio de Janeiro e o desembargador Antônio Salema passa a ser responsável pela administração da repartição sul. Porém, essa divisão entre norte e sul não vai durar muito tempo. 6 anos depois, em 1578, o rei de Portugal resolve centralizar novamente, ou seja, retomar apenas um governo geral para administrar toda a colônia. E quem vai ser o governador vai ser o Lourenço da Veiga, que vai então governar o Brasil até o início da União Ibérica, que é o período então em que a coroa de Espanha e a coroa de Portugal se unem, né? Novamente, durante a União Ibérica, vai ser então dividido de novo entre Estado do Maranhão e Estado do Brasil. Somente no período de Pombal é que essa mudança volta novamente a ser uma unidade administrativa somente. Então, constantemente, nós vamos ver ao longo do processo de colonização a centralização e descentralização da administração colonial. Começa com as capitanias hereditárias descentralizadas, o governo geral centraliza, aí divide em repartição norte e sul, descentralizou, voltou a ser central. Na União Ibérica vai descentralizar de novo e durante o governo de Pombal vai centralizar novamente. Então, constantemente a gente vai ver o Brasil sendo dividido e unificado em administrações. Beleza? Então, galera, para a gente finalizar, eu apontei para vocês aqui as principais informações sobre esse assunto de administração colonial, capitanias hereditárias, governo geral, que são muito cobradas em prova, tá? Então a galera fica ligado que na minha próxima aula eu vou separar questões que caíram na prova da ESA, do Colégio Naval e da SpaceX sobre período pré-colonial, capitanias hereditárias e governo geral. Beleza? Não fique de fora, hein? Acompanha aí. Quem não se inscreveu ainda no canal do professor, por favor, é só você se inscrever, acionar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus colegas. E galera, bons estudos, tamo junto. Um abraço, até a próxima.